A separação de um casal, principalmente quando eles têm filhos em comum, nem sempre é algo tranquilo. Mas quando um dos pais manipula a criança com o objetivo de destruir o vínculo que ela tem com o outro, configura-se a cruel prática da alienação parental. Para falar do assunto que alguns especialistas chegam a equiparar ao crime de tortura, conosco no estúdio o advogado e presidente da Comissão de Família e Sucessões da OAB São Paulo, Nelson Sussumo. Tudo bem, Nelson? Prazer recebê-lo no estúdio. O que caracteriza a alienação parental? Bom, tem várias situações. Essa prática de conduta também, de falar mal um do outro, né? Mas com o intuito de realmente quebrar esse vínculo de parentalidade, né? Todo tipo de afastamento do pai com a mãe, ou dos avós paternos ou maternos, também caracteriza a alienação parental. Mas não só isso, mas acontece também de às vezes, que tem bastante quando ocorre a separação, é de não deixar visitar a criança, né? Às vezes a mãe ficou com a guarda, o pai não consegue visitar a criança. Isso também é um tipo de alienação parental. É porque a legislação ela trata de fatos exemplificativos, os modos exemplificativos de alienação parental. Então, na verdade, ela não tem uma formalidade, mas sim modos exemplificativos. Então, muitas situações podem virar alienação parental. E como é que você identifica isso? Então, normalmente é por um técnico, né? Tem uma equipe multidisciplinar e aí vai ser feito exame psicossocial e biopsicossocial para verificar se houve ou não a prática de alienação. Mas para que isso aconteça, alguém precisa denunciar. Sim, é a entrada com uma ação de alienação parental, ou às vezes ela é incidental, né? Muitas vezes tem uma alteração de guarda, um pedido de visitas e dentro dela existe lá o pedido de alienação parental. A criança é a mais afetada com isso sempre? Sempre a criança, né? Eu falo que os pais têm que ter uma responsabilidade muito grande, né? Eles são adultos e quando separam, precisam ver principalmente se vai afetar ou não a criança. Então, tanto a questão da guarda, dos alimentos, a parte de educação, né? Precisa fazer com que ela tenha uma vida saudável, né? E não entre eles, mas vira motivo de vingança, infelizmente. Mas quando um avô, por exemplo, pratica alienação parental, como é que se identifica isso? Como é que se denuncia e qual que é a punição para isso? Às vezes acontece de a criança, né, acabar falando para a mãe, comentar com o pai e com a mãe, que o avô ou a avó está comprando ela com presentes, né? Ó, fica bastante aqui, vem sempre para cá, né? Que aqui tem tudo, na sua casa não tem nada. Isso pode gerar também um ato de alienação parental e aí consegue identificar com o exame psicossocial, né? Os psicólogos, as assistentes social vão fazer laudos, né? Para identificar a alienação, né? E aí qual que é a punição para isso? Então existem várias sanções, né? A primeira, dependendo da situação, pode perder a guarda, né? Tem aplicação de multa também e a pior delas é perder o poder familiar, pode perder o poder parental. Essa lei que trata da alienação parental, ela foi sancionada em 2010, né? Sim. Os casos diminuíram depois que ela foi sancionada ou não? Ela é eficaz, na sua opinião? Sim, mas o problema é realmente a parte de aplicabilidade, né? De provar, de comprovar, né? Mas ela funciona sim, mas acho que não houve a diminuição, não tenho essa estatística, mas para mim acho que não houve essa diminuição. Infelizmente, a maior parte da alienação parental é aquela que a mãe muitas vezes fala que o pai abusou sexualmente dela, só para afastar a criança e nunca mais ver essa criança. Tem casos que demoram 3, 4 anos para que o pai consiga fazer uma visitação, porque nenhum juiz acaba concedendo a visita em razão de uma denúncia grave dessa. Né? Mas é mentira, 70%... E é difícil para comprovar, então? Muito difícil. Não, que houve a alienação, não. É que demora, né? O processo é longo e às vezes demora 3, 4 anos para comprovar que não houve nada disso. Então, que não houve. Né? Tanto é verdade que os laudos falam muitas vezes que a criança tem saudade do pai. Se tem saudade do pai, é que não houve porque alienação, não houve nada. Né? Não houve o abuso, mas sim uma prática de alienação da própria mãe. Então é uma situação ruim, que as pesquisas dizem que a própria criança, quando ela é alienada e adquire a síndrome de alienação, né, que é diferente, a lei pune o ato de alienação, a prática do ato da alienação parental. Não pune, na verdade, se contraiu ou não a doença, né? Se contraiu, infelizmente, essa criança... O que é essa síndrome? Então, é que a gente chama de SAP, Síndrome de Alienação Parental. Se a criança contraiu essa doença, aí realmente é ruim, ela não vai conseguir viver muito bem socialmente quando adulta. E vai ser uma possível também alienadora, então. Mas muitos, graças a Deus, não adquirem a síndrome. Mas há a prática, né? Ou seja, a mãe ou o pai ou os avós acabam praticando o ato de alienação. Mas, graças a Deus, muitas vezes a criança não contraiu a síndrome. Quando ela contrai, é que realmente ela repudia o pai, nunca mais quer ver o pai, ela mesma.
E aí é a síndrome de alienação. E aí, qual que é a solução para isso, né? A gente tem a guarda compartilhada, que foi transformada em regra geral numa separação a partir do ano passado, né? É uma solução? Um dos objetivos da legislação da guarda compartilhada foi realmente tentar afastar e banir a alienação parental. Mas é difícil, a gente sabe disso. Mas acho que ajuda bastante. Infelizmente, ainda a guarda compartilhada não pegou a legislação ainda, né? Mas espero que a sociedade comece a ter esse costume, né, da guarda compartilhada. Por que é melhor você diz não pegou? Que o costume, para mudar um costume de uma sociedade é difícil, só com uma legislação. Eu brinco até aquela questão do cinto de segurança, né? Só com a multa, com uma lei, que fez todo mundo usar o cinto de segurança. E hoje você entra no carro e já coloca o cinto de segurança. Automático. Né? Então demorou para mudar o costume da sociedade. E demora um pouco da parte da guarda compartilhada. Porque a regra é que a guarda é única. Ou ela é da mãe ou é do pai. E normalmente é da mãe. Né? Então é muito difícil ainda quebrar esse paradigma. Mas com a legislação em vigor, muito provavelmente os juízes vão começar também a aplicar a guarda compartilhada. E aí o costume vai mudando, vai alterando. Nelson, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde para você. Boa tarde.